Veio me perguntar o que que é esse machucado na minha boca. Eu tava num cliente e aí uma indústria voou uma faísca e pegou bem na boca. Graças a Deus foi na boca, né? Mas paciência, vamos lá. Machucou e só me incomoda. Ainda sangra todo dia isso aqui, até sarar. Pessoal, vamos falar hoje sobre 3 coisas essenciais antes de começar a educação domiciliar. Eu já tenho falado isso e se vocês têm prestado atenção, vocês devem mais ou menos já saber quais são essas 3 coisas. Primeiro, rotina. Pense na rotina. Mude a sua rotina, planeje a sua rotina. Rotina é a primeira coisa que você precisa entender. Tem vários vídeos falando sobre rotina aqui nesse canal. Veja os vídeos, pare e se planeje para ver os vídeos aqui no canal do Educalar. Tem muita coisa boa aqui e com certeza vai ajudar você que quer começar ou está começando ou já está na educação domiciliar. Eu já comentei em outro vídeo que a nossa vida é formada por hábitos. Se esses hábitos são bons ou são ruins, aí é outra situação. A questão é que tudo que eu faço todo dia é um hábito. Eu acordo tal horário, como tal coisa, eu faço tal coisa. E isso durante a minha semana, durante um mês, durante um ano. A minha vida é formada por hábitos. É só você parar e pensar quantas coisas você faz no automático. Às vezes, a gente não consegue prestar atenção e descobrir a quantidade de coisas que a gente faz no automático, porque a gente simplesmente não para e não pensa. E a nossa rotina são hábitos. O fato é que eu estou aqui sugerindo que você pare, mude a sua rotina e crie novos hábitos. Esses hábitos eles devem inserir a educação domiciliar e fazer com que o seu dia seja um dia produtivo. Se a gente for falar de rotina, a gente está falando de rotina, a gente está falando de hábito, a gente está falando de produtividade. Você pode até pensar, Emerson, mas você está pensando que a minha casa é uma empresa? Não, eu estou pensando que a tua casa, se ela não for produtiva, você vai se estressar muito com a educação. Nós precisamos de regras. Eu não estou falando aqui para ninguém ser robozinho, mas são regras, são hábitos, são novos hábitos. Você pode não perceber, mas você já tem uma vida com vários hábitos. Esses hábitos muitas vezes dificultam muito a educação. Muito. O que a gente precisa fazer é mudar esses hábitos. Então, a mudança desses hábitos ela vai ser dolorosa. O começo ele é difícil. Você pode pensar assim, Emerson, eu acordo todo dia às 8. Eu tô falando, começa a acordar às 6 da manhã. Você vai perceber, no começo é muito difícil. Você vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente porque às vezes as mães ficam em casa, os pais às vezes podem ficar em casa e acordar junto com os filhos. Não, acorda antes. Tenha uma rotina matinal para acordar antes e fazer as coisas essenciais para ti. Por exemplo, um devocional, um exercício, um tempo para você meditar na palavra de Deus é muito importante. Muitas vezes com as crianças é difícil. Então, se você acordar antes, você consegue fazer. Muitas vezes as mães ou os pais ou quem fica em casa não consegue fazer exercício físico e tá achando, eu vou ficar aqui em forma a vida inteira. E não vai, a gente envelhece. Então, você precisa ter um tempo. E às vezes eu tenho um bebê em casa, eu não vou ficar, eu vou pegar e vou levar meu bebê para academia. Não, não precisa. Você precisa ter uma rotina matinal. Antes, às vezes, que as crianças acordem. Mudar isso é difícil. Eu sei que é difícil. Vá com calma, um passo de cada vez. O começo de uma mudança de hábito é muito difícil. Então, o que você vai fazer? Você tem várias coisas que você vê que você faz errado. Comece uma coisa por vez. Por exemplo, a primeira, o horário. Eu quero começar a acordar cedo. Vai e muda esse hábito até você pensar, pô, depois de 30 dias, por exemplo, 40 dias, 60 dias, olha, legal, já estou conseguindo fazer. Muda o próximo hábito. Emerson, eu consigo mudar 2 hábitos por vez. Vai mudando. Mas o fato é que a primeira coisa que você precisa entender é que a rotina precisa ser adaptada. Você precisa mudar a sua rotina. Você precisa mudar a sua rotina. Não comece ou não queira fazer educação domiciliar com uma rotina errada. Uma rotina, muitas vezes, uma mentalidade escolar, pensando, olha, meu filho ia para a escola, era assim, não, não. Ou muitas vezes, meu filho nasceu agora, o que eu faço? Mude a rotina. Crie novos hábitos. Não tem como eu dizer como tem que ser essa rotina, porque cada família é uma família. Mas eu sei que se uma rotina não for uma rotina bem pensada, nós teremos problema. A segunda coisa que você precisa saber antes de começar a educação domiciliar, precisa entender que você precisa começar a planejar as coisas. Aí tu pode pensar, Emerson, mas assim, tu falou de rotina e falou de planejamento, sim. A rotina são os hábitos. Agora você precisa planejar esses hábitos. Por exemplo, eu preciso planejar o que eu vou comer. Eu preciso planejar o que eu vou ensinar para o meu filho. Eu preciso planejar o que eu vou ter de devocional para mim. Eu preciso
planejar quais são os exercícios que eu quero fazer para me alongar, por exemplo. Aí você vai fazer uma pesquisa, vai listar esses exercícios. Pouca gente pensa nisso. Pensa assim, olha, eu tenho que fazer educação clássica com meu filho, mas eu tenho que ler esse livro, mas eu tenho que ler aquele outro livro. E aí faz uma lista enorme. Mas esquece, por exemplo, que a mente ela é muito importante. Mas se o corpo não conseguir nem levantar da cama, acabou. Então, tem que ter esse planejamento de fazer exercício. Tem que ter um planejamento de mexer o corpo. Então, tem que ter planejamento para fazer as coisas. Não adianta eu pegar assim, acordei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós, cristãos, cremos num Deus de disciplina, um Deus de ordem, um Deus que planeja as coisas. Se a gente simplesmente deixa as coisas acontecerem, a probabilidade de dar problema é muito grande. Existe um velho ditado que diz que quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Pessoal, planejamento ele é essencial. Saber que eu estou dando uma matéria, saber que eu estou lendo um livro, saber que o que eu vou comer é muito importante. Senão sempre nós vamos voltar lá, porque eu já comentei outras vezes. Estresse, dificuldade, agonia, angústia, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Terceira coisa que eu acredito que seja muito importante você estudar. Muito importante. Eu já tenho falado isso outras vezes. Método. Vocês estão vendo que no blog a gente tem colocado bastante coisa sobre educação clássica e Short Mason. São dois métodos que eu particularmente tenho gostado bastante, apesar de ver outras coisas, outras qualidades em outros métodos. Eu defendo sim que muitas vezes o melhor método é o método eclético. Usou dois métodos já é eclético, porque tu não está seguindo só uma coisa. Existem muitas coisas boas. Apesar da gente falar muito sobre educação clássica e educação da Short Mason, existem outras possibilidades. Então estudem os métodos, leiam sobre os métodos. Quer começar a falar sobre educação clássica? No Brasil tem vários materiais, como Ensinando Trivium 1 e 2, tem o Trivium, acho que tem mais 2 edições, eu tenho o Quadrivium. Estude para entender educação clássica. Quer falar sobre Short Mason? Não tem muita coisa em português, mas o que tem, leia. E nós temos traduzido muito material. Nós temos uma lista enorme de material de Short Mason para traduzir. Até o final desse ano vocês vão ver a quantidade de material que nós temos disponível. Então assim, estude, pare um tempo, coloque no seu planejamento lá na etapa 2 materiais para que você entenda sobre os métodos. Os métodos eles têm que estar necessariamente alinhados com a questão de personalidade da família, personalidade de cada filho. Você precisa entender que os métodos, por exemplo, eu quero trabalhar Short Mason e fazer, sei lá, trabalhos fora de casa. Tem muito disso, de trabalho com a natureza e tal. Mas, por exemplo, você tem uma dificuldade de estar indo para a rua todo dia porque, sei lá, tu tem uma alergia ao sol. É complicado, então você precisa, é só um exemplo, né? Às vezes nem cabe aqui, mas é um exemplo que você precisa entender. Eu preciso conseguir entender, por exemplo, como funciona a rotina da minha família, como são os temperamentos da minha casa, para conseguir saber que um método vai funcionar melhor do que o outro. Como que você vai saber disso? Estudando, lendo. Eu sugiro o seguinte: você tem rotina, planejamento e método. Pelo menos essas coisas você tem que ter noção, para ir saber, olha, eu estou indo para aquele rumo, eu estou indo para esse rumo. Precisa conhecer isso. Então a minha sugestão para você é o seguinte: dentro do seu planejamento, você vai fatiar um período. Imagine o seguinte, na minha opinião, a família que tem um filho lá recém-nascido e ela consegue se planejar antes de começar as coisas a fazer isso, é muito melhor. Eu sempre digo, a família lá, o neném acabou de nascer ou tá grávida, a esposa ainda, começa a estudar. É a melhor alternativa, porque fazer isso no meio da criança, sei lá, ter 4, 5, 6 anos é muito mais difícil. É o ideal parar e fazer isso. Ou às vezes fazer isso e em paralelo fazer o que precisa ser feito da educação. Mas é importante fazer. Então, entenda, você precisa entender esses 3 aspectos. Rotina, precisa mudar. Planejamento, precisa acontecer. E método, você precisa conhecer. Precisa conhecer. Entendendo esses aspectos, você vai estar preparado, vai conseguir se estressar muito menos para educar em casa. Muito, muito menos. Entenda essas 3 coisas. Reflita. E dentro do planejamento que eu estou sugerindo, pegue 6 meses da sua vida. 6 meses e divida, 2 meses vou mudar minha rotina, 2 meses eu vou dedicar só em planejamento e 2 meses eu vou estudar só método. Faça uma rotina de estudo nesses aspectos. Eu garanto para você que vai valer muito a pena. Um abraço e espero que essas 3 dicas mudem a sua visão sobre como começar a educação domiciliar.